começar a servir. Pode? Boa noite, pessoal. Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazer essa live, onde nós vamos estar dando continuidade, né, aos nossos estudos sobre a igreja do Novo Testamento, as igrejas do Novo Testamento. E hoje o nosso tema de hoje é reanimando a igreja cansada. O texto base é Hebreus, capítulo 13, e o versículo 22. Eu vou ler e em seguida nós iremos fazer uma oração e dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos entrando aí, pessoal. Capítulo 13 de Hebreus, da carta aos Hebreus, e versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença para compartilhar a Tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que através do Teu Espírito Santo o Senhor venha falar conosco, que o Senhor vá ao encontro de cada um dos ouvintes, daqueles que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor esteja movendo os corações, tocando, falando, Pai, com cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha nos inspirar nesta palavra, que venhamos edificar o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, a carta aos Hebreus é mais como se fosse nós podemos resumidamente citá-la como um sermão de exortação à igreja, né? E a igreja, naquele período, ela passava por várias situações e que muitas vezes trazia até desânimo, né? Muitas situações que são presenciadas nos dias de hoje também. E essa carta aos Hebreus, onde vem mostrando os aspectos da igreja passando por lutas, por dificuldades, ela tem muito a ver com os nossos dias, com o que nós estamos vivendo hoje, né? Mas nós podemos lançar mão de algumas questões. Por exemplo, quais os recursos ao nosso dispor para levar a vida a uma comunidade cansada? O que nós podemos utilizar como recurso, como ferramenta, para que venha ajudar, para que venha reanimar, trazer força, trazer ânimo a uma igreja que está cansada? Nós vemos que alguma coisa às vezes falta em nossa busca, né? Às vezes nós buscamos e não buscamos da maneira correta. E nós não podemos, uma coisa que nós temos que ter em mente, que eu bato na tecla desde o início, não podemos fugir do modelo bíblico. Não podemos, não tem como a gente fugir do modelo bíblico. Se fugirmos do modelo bíblico, nós entramos em situação de caos. Um dos livros do Novo Testamento, né, como é o caso da carta aos Hebreus, é dirigido aos problemas de despertar, ao problema de despertar uma igreja cansada. A Epístola aos Hebreus oferece o melhor modelo bíblico para o despertamento da igreja. Os hebreus eles enfrentavam os mesmos problemas que nós estamos enfrentando nos dias atuais. Hoje nós presenciamos muitas coisas que nós vamos estar citando aqui. Vamos ver aqui a perspectiva. Qual a perspectiva da carta aos Hebreus, né? No capítulo 6, o versículo 6, capítulo 6 e o versículo 6, ele vem falando o seguinte: e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los,
para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignominia. Bem, amados, nós sabemos que, assim como os irmãos, eles estavam vivendo, já estavam presenciando no meio deles, um tempo de apostasia da fé. Hoje também nós estamos vendo, nós presenciamos também esse aspecto da apostasia da fé. Infelizmente, muitas pessoas estão apostatando da fé. Naquele tempo já havia isso, e hoje também tem muitas pessoas que estão indo por esse caminho. O autor fala que alguns ainda eram tardios em ouvir e que necessitavam de leite em lugar de alimento sólido. No capítulo 5 e o versículo 12, nós vemos também essa recomendação de Paulo, aliás, da carta aos Hebreus, que nós não temos uma definição clara de quem foi o autor. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, e assim por diante. Capítulo 5, versículo 12 diz assim: pois com efeitos, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Gente, hoje nós presenciamos, infelizmente, nós estamos em pleno século XX. Aqui no Brasil diz que tem 48 milhões de evangélicos, mas nós vemos assim tanta heresia, tanto desvio da palavra, tanta falta de bom senso em relação ao Evangelho de Cristo. Pessoas que às vezes têm anos que estão na igreja, vieram, participaram, e essas pessoas é como que tivesse que voltar de novo a receber os rudimentos, a receber o leitinho, aquele alimento para bebê, para recém-nascido, porque ele não tem estrutura emocional para suportar um ensinamento mais forte, para suportar um alimento sólido, como diz o autor da carta aos Hebreus. E nós estamos vivendo hoje a mesma coisa. Pessoas que, tanto tempo que às vezes frequentam a igreja e tudo, mas não sabe, perdida, não sabe qual o seu propósito, não sabe por que estão ali, não entende nada, não consegue compreender a ação de Deus, fica confuso com muita facilidade, não é? Então, como lidar com uma situação como essa? Como resolver esse tipo de problema dentro da igreja? Nós precisamos, não podemos deixar essas coisas fazer vistas grossas, nem deixar isso para trás, né? Nós estamos aqui nesse estudo, às terças-feiras, com o objetivo de trazer esclarecimento e também puxar os irmãos para uma clareza maior, indagações, surgir questionamentos, e que a gente possa estar respondendo de acordo com o que você tiver dúvida. Hoje presenciamos muitos cristãos, né? Muitos cristãos que não têm estrutura mesmo para um ensinamento mais profundo. Por causa disso, por causa dessas questões, desses problemas que haviam, o autor da carta aos Hebreus, o capítulo 10 e o versículo 25, ele alerta para alguns que até estavam deixando a igreja, deixando de congregar. Diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos nos alimentar da comunhão, precisamos
desenvolver projetos de evangelização, estarmos juntos em oração, em exortação, admoestação uns aos outros. Mas muitas vezes nós ficamos olhando só para nós, né? Olhando só para nós, e às vezes nos magoamos com qualquer bobagem, qualquer besteira que às vezes uma pessoa fala, ou alguma expectativa falsa que nós geramos. Às vezes nós geramos expectativa falsa em relação às pessoas, em relação ao líder, em relação ao grupo mesmo, né? Então nós precisamos entender que seres humanos todos temos falhas, todos somos falhos. Eu não posso colocar meu coração nessas coisas. Eu tenho que focar em Deus, eu tenho que focar na palavra de Deus, não posso perder esse foco. Eu não posso jamais perder isso. Então, hoje também tem muitas pessoas, hoje tem os chamados desigrejados, né? Tem pessoas que chamam-se de desigrejados. E se bate no peito, mas nós precisamos congregar, não tem como manter uma fé viva, uma chama viva, sozinho, isolado da comunhão da igreja, da comunhão com os irmãos, não tem como. Então nós precisamos, quando estamos juntos, nós nos reanimamos, nós recebemos palavras de conforto, palavras de confronto às vezes, né? Isso faz parte do nosso processo de amadurecimento. E se você congregar, as coisas já é complicado, imagina ficar sem congregar. Então tem muita gente que não consegue amadurecer, o processo de amadurecimento dela é lento. E a pessoa sem congregar vai ser muito mais lento ainda. Essas pessoas que se dizem desigrejadas, na realidade, muitos deles não são desigrejados. Muitos deles, às vezes, querem andar o seu próprio bel prazer, e às vezes se encontram em grupo, às vezes eles estão reunidos, mas em grupos, né? Em grupos onde vai concordar, vai ser unânime na vida que ele quer levar. Às vezes ele não quer se enquadrar dentro de um padrão da palavra, de ensino, de submissão, né? Então muitas vezes ele parte para esse caminho da desobediência, da rebeldia, muitas vezes, né? Às vezes a pessoa até parte para rebeldia. A necessidade fundamental dos cristãos deveria ser a perseverança. Ali na carta aos Hebreus, há muita exaltação, muita coisa se trazendo para a perseverança, principalmente para nós atentarmos para a salvação, que é tremendo. Tem muita gente que não entendeu ainda o mistério da salvação. O maior milagre do mundo é a conversão, é o novo nascimento, é Jesus transformar uma pessoa de uma vida de pecado, de uma vida de desobediência, de rebeldia, e transformar aquela pessoa num servo, num filho obediente, disposto a seguir. Então essa é a marca do Evangelho. O Evangelho não é regras, não é filosofias vãs, não é nada disso. A essência do Evangelho é isso, eu e Cristo. Eu agora pertenço a Cristo, Ele é meu e eu sou dele. Nós somos um corpo, somos a família de Deus, né? Então nós precisamos entender isso. No capítulo 12, no versículo 12, o autor também, na carta aos Hebreus ainda, né, como eu já falei para vocês, diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Então, assim, nesse período aqui, mostra uma igreja que estava em peregrinação. A igreja, ela é uma peregrina, nós somos peregrinos. Havia um cântico do cantor cristão, da harpa cristã, muito antigo, que diz: sou peregrino na terra. A igreja, ela vive uma peregrinação aqui. Aqui não é o nosso lar, aqui não é o nosso destino,
Aqui nós estamos nos reunidos, tendo comunhão. Nosso projeto, nosso propósito é a eternidade, estar para sempre com o Senhor. E na caminhada a gente cansa, a gente tropeça, sujamos os nossos pés, rasgamos as nossas vestimentas, passamos por vários processos de provações, de luta, mas nós devemos aprender que essas coisas são para o nosso fortalecimento, são para o nosso crescimento, não para a nossa destruição. E muitas vezes as lutas, os problemas, e nós começamos a ficar apáticos, nós começamos a ficar de uma forma que criticamos tudo, vemos defeito em tudo, não conseguimos olhar para uma pessoa e ver as qualidades que ela tem. Vamos para o culto só para ver se o pregador pregou bem, onde ele deu furo, o ministro de louvor onde ele deu furo. A gente muitas vezes ficamos tão apáticos que nós não vamos para a igreja para celebrar, para adorar a Deus. Eu estou preocupado com quem está cantando afinado, desafinado, problema dele com Deus. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu estou para adorar a Deus. Quando eu vou com essa convicção, quando eu me coloco nas mãos de Deus desta forma, aquela apatia ela vai embora, né? Ela vai embora. Então eu tenho que ter muito cuidado com essas coisas, porque essas coisas podem ir minando a nossa fé e nos enfraquecendo e nos tirando a presença de Deus. Quais as causas da apatia? Vamos ver aqui por que surge tanta apatia no meio das pessoas. Surgiu naquela época, a igreja estava passando por uma grande perseguição. Então tinha gente que não suportava mais, estava mudando de um lugar para outro, tinha que estar fugindo, tinha que estar se escondendo para não perder a sua vida. E aí acaba que tem pessoas que não suportam muito esse processo e acabam desanimando e deixando de servir a Cristo. Não temos com clareza os reais motivos que levaram muitos cristãos ao cansaço, tentando alguns a negligenciarem tão grande salvação, que é o que ele diz em Hebreus, no capítulo 2 e o versículo 3. Pessoas que vão ficando no caminho, que vão deixando, não é? Pessoas que vão parando, que não dão sequência. Capítulo 2, versículo 3 assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Então assim, vamos ter cuidado, né? Vamos ficar atentos a essas questões. Às vezes, porque muitos tomaram uma decisão, tem muitas pessoas que às vezes eu até costumo falar isso, pessoas que estão adorando a Deus na alma. Há uma diferença para quem adora a Deus na alma e quem adora a Deus em espírito. A pessoa que ora a Deus na alma, ele adora por sentimento. Ele ora quando ele sente, ele canta quando ele sente, ele vai para o culto quando ele sente, ele lê a Bíblia quando ele sente, ele evangeliza quando ele sente. Mas isso é o quê? Eu tenho que esperar minha alma sentir vontade de fazer alguma coisa para poder fazer para Deus. Quando eu faço no Espírito, eu não faço com essa visão de sentir, eu estou sentindo. É que nem muitas vezes as pessoas acham que elas são voluntárias. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Deus não está chamando voluntários. Deus está chamando filhos. Filhos, à semelhança de seu Filho Jesus, que cumpre o propósito dele aqui na terra. Quando você está fazendo alguma coisa para o reino de Deus, você não é voluntário, isso é um ministério, é um chamado de Deus para você. Deus chamou você para fazer. O problema é que muitas pessoas hoje na igreja têm aquela visão, eu vou me oferecer como voluntário. Voluntário ele não tem compromisso. Ele pode ir hoje, ele pode faltar, ele é voluntário. Então ele não é uma pessoa que ele é cobrado pelo que ele faz. Ele é simplesmente um voluntário. Agora, quando ele
pega a visão correta do reino de Deus, aí ele vai entender que ele não é um voluntário, ele é um servo e está ali para servir. Amém? Então muitas pessoas se emocionam com louvor, se emocionam com a pregação bonita, são tocadas. Aí vem. Só que com o passar do tempo, vai passando o tempo, aquela emoção, aquilo vai desaparecer. Agora você vai ter que se firmar na fé. Na fé. Fé não é sentimento. Então você vai se firmar na fé. Eu creio, eu acredito no que diz a palavra, eu acredito nisso aqui e eu vou continuar fazendo. Isso é fé. Eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no que o Senhor está dizendo. Isso é fé nas nossas vidas. Nós precisamos disso aí, não de sentimento, de emoção, fazer as coisas por emoção. Quando não tem emoção, eu acabo não fazendo nada, né? Então, às vezes também alguns colocaram um padrão elevado acima de suas possibilidades, em entender o porquê não conseguiram cumprir, se frustraram. Tem pessoas que às vezes têm um padrão, ele aceita Jesus, aí ele coloca um padrão tão pesado, ele começa a querer exigir dele mesmo uma coisa que Deus não está exigindo. E ali ele não consegue colocar em prática aquilo que ele planejou, ele se frustra e pelo se frustrar, ele desiste de caminhar. Ele fica aquele cristão apático. Às vezes fica até dentro da congregação, mas murmurando, vendo defeito em tudo, vendo defeito dos outros, falando mal dos outros, criando confusão, fazendo fofoca e outras coisas mais. Ficou apático, né? Às vezes, por exemplo, pelo fato de viver em uma cidade onde a competição de cultos novos e exóticos fosse grande. Ali os hebreus, eles presenciaram, os irmãos hebreus, eles presenciaram aqueles momentos ali onde havia alguns movimentos que surgiram, alguns movimentos de impacto, alguns movimentos emocionais que mexiam muito com as emoções, e que eles ficavam olhando assim, poxa, por que a gente não está ali? Por que aquilo não acontece conosco? Por quê? E aí começa a ficar apático, começa a se afastar, começa a dar desculpas esfarrapadas, e começa a se afastar da comunhão com Deus. Primeiro se afasta da comunhão com Deus, não lê Bíblia, não ora mais. Depois começa a se afastar da comunhão com os irmãos. Não quer mais congregar, entendeu? Porque nem ele mesmo sabe por quê. Mas surge aí frustração. Não coloque padrões elevados. Não exija de você aquilo que Deus não está exigindo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu não consigo mudar nisso aqui, eu tenho uma área da minha vida assim, eu já lutei, já orei, já chorei, já jejuei, mas eu não consigo mudar. Eu falei, olha, não é por isso que você vai deixar de seguir a Jesus, continue. Aquilo que está em você, que Deus está sendo incomodado, Ele vai tirar de você. Ele vai tirar aquela atitude, aquilo que está prejudicando o seu relacionamento com Ele. Porque Deus não quer que nada prejudique o seu relacionamento com Ele. Mas às vezes as pessoas querem se olhar para pessoas que já estão lá na frente, que já estão caminhando há mais tempo com o Senhor, que já passaram por um momento de transformação. Desculpa, o tempo está seco e eu tuço mesmo. Então, às vezes, você coloca um padrão tão elevado de cristianismo que Deus não está exigindo. Principalmente a religião ela coloca tanto dogma, tanto peso em cima das pessoas, que você não pode isso, que você não pode aquilo, e que você, para servir a Deus, você tem que fazer isso. Tem tanta regra, que você olha assim e diz, eu não consigo, eu não dou conta. Então não fique estabelecendo padrões
elevados demais que você não pode cumprir. Vá devagarinho, vá no processo, deixe Deus mudar você. Cada um tem o momento exato. Eu costumo sempre falar aqui na igreja, cada pessoa tem o seu tempo. Tem uns que amadurecem mais rápido, tem uns que amadurecem mais lentamente, tem uns que demoram mais a se lançar na obra, tem outros que se lançam mais rápido. Isso tudo não precisa você ficar frustrado. Não precisa. Não olhe para o outro como um padrão para você. Deus trata cada pessoa na sua individualidade. É isso que a gente precisa entender. Deus trata na nossa individualidade. Então eu não vou querer ser uma coisa que eu não sou, ou que até mesmo eu nem fui chamado para fazer. Às vezes você quer fazer coisas na casa de Deus que Deus não está mandando você fazer. Eu mesmo, depois de muitos anos servindo a Deus, no ministério, fazendo a obra de Deus, teve coisas que eu fui fazer e que Deus não me mandou fazer. Eu me empolguei e fui fazer e acabei me prejudicando com aquilo. Então, muitas vezes, a gente quer fazer coisas que Deus não está nos mandando fazer. Amém? Não coloque padrão elevado. E aí, às vezes, os irmãos começam a querer imitar. Eu quero andar igual a Pedro, igual a Paulo, igual a João. Aí o cara não está em condição ainda. Não passou ainda o processo que Pedro, Paulo, João passou, né? Cada um tem um processo. Também, às vezes, existe muita novidade, né? Infelizmente, existe uma onda de modismo na igreja. Existem as igrejas da moda. Eu costumo dizer para as pessoas que existe a igreja da moda. Então, até estava conversando com minha esposa outro dia, falando assim, ó, a sua grande maioria da igreja hoje não sabe evangelizar. Por quê? Porque as igrejas surgem com a novidade, aí as pessoas que estão em tudo que é igreja começam a ver aquela igreja como modelo e começam a sair das suas congregações para irem para aquela igreja que é a igreja da moda. Aí acontece uma coisa lá, daqui a pouco está todo mundo frustrado. Aí alguns ainda têm a humildade de voltar para as suas congregações de outrora, mas uma maioria vai para o mundo, se desvia, fica frustrado, decepcionado. Por quê? Porque você quis seguir modismo, você quis seguir a última novidade gospel do momento. Não pare com isso, pelo amor de Deus. Está na hora da igreja do Senhor na face da terra parar com isso. Parar com isso, vamos evangelizar. Paulo disse, eu lancei fundamento, não de outros lançaram, eu tenho que pregar o evangelho, comunicar as novas de Cristo Jesus para as pessoas que não conhecem, para aqueles que estão fora, que estão afastados, ou que estão fora dos caminhos do Senhor. É assim que a igreja deve se proceder. Oswald Smith, o grande missionário que enviou missionários para vários lugares, pastor da Igreja Batista do Povo, no Canadá, em Toronto, ele citou uma frase que ele diz assim, em um dos seus livros, ele diz, por que eu vou falar mais de uma vez, sendo que existe no mundo milhões de pessoas que nunca ouviram nenhuma vez sequer? Por que eu vou ficar repetindo o Evangelho mais de uma vez para pessoas que já ouviram tantas vezes? Eu agora tenho que partir e falar para outras. Tem muitos jovens, muitos adolescentes, muitos idosos, muitos casais, muitas crianças que ainda não ouviram de Jesus. Ah, mas eles conhecem Jesus. Às vezes conhecem o Jesus histórico, mas não conhecem o Jesus, o Evangelho de Jesus, a essência. E é isso que a gente precisa entender, essa diferença. Então, muitas vezes nós queremos estar na moda, né? Queremos ser os crentes gospel da moda. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas, né? Às vezes alguns inclinados a movimentos, tá vendo? Se envolvem em modismo, ativismo religioso, e acabam em fraceiros. Existem homens, a palavra de Deus mesmo diz que nos últimos dias aparecerão homens, né, gananciosos,
E eles, às vezes, não estão querendo, preocupado com a salvação de almas. Às vezes está preocupado, não estou dizendo todos, mas às vezes uma grande gama está preocupado com o número, em ter muitos números. E esses camaradas que se levantam, que quer muitos números, as pessoas não passam de número para eles. E eles começam a fazer o quê? Eles começam a forçar os que estão ali a ganhar, trazer outros, e aí fica aquele monte de gente. Não tem discipulado, não consegue amadurecer, não tem conhecimento de Deus. E aí quando surge uma bomba, um problema, vira uma bomba, acaba com esvazia. Às vezes não esvazia porque tem muitos grupos desses que eles são rotativos, né? Sai uma turma, entra outra, sai uma turma, entra outra. Existe muito isso também, essa rotatividade. Porque as pessoas vão se frustrando e vão saindo, por causa do modismo. Eu tenho uma aversão a esses modismos. Sempre tem chegado para mim esses modismos. Ah, faz assim, faz desse jeito, faz daquele jeito. Eu vou para os pés de Jesus. Senhor, como é que deve ser a igreja do Senhor? E a palavra de Deus sempre me leva para a Bíblia. O Espírito Santo sempre me leva para a Bíblia. A igreja, nós devemos viver uma vida simples, sem ativismo, sem modismo, e deixar com que o Espírito de Deus, é o Espírito Santo através de nós, que faz a igreja crescer, faz a igreja cair na simpatia do povo. É isso que acontece. Então, essas coisas que eu falei agora levam uma igreja a se tornar uma igreja apática. As pessoas começam a ficar apáticas ao Evangelho. Como vencer a apatia? O que fazer para que as pessoas retornem ao seu compromisso original? É imprescindível que se ensine a palavra. A primeira coisa que tem que ter uma igreja é o ensinamento da palavra. A igreja tem que estar fundamentada na Bíblia. A Bíblia é a nossa carta magna, é a nossa regra, é a nossa bússola. Ela mostra o nosso destino, onde nós vamos chegar, como caminhar na presença de Deus. Nós precisamos voltar para a palavra. A igreja, para quebrar essa apatia, ela precisa voltar-se para a palavra, estudar a palavra, pregar a palavra, não pregar vãs filosofias, como nós vemos muitos pregando vãs filosofias, confundindo a cabeça das pessoas. Então é imprescindível isso, que se ensine a palavra. Outro aspecto, precisamos fundamentar as pessoas na fé cristã. Ele está bem alicerçado, bem firme mesmo, mostrando que não devemos negligenciar tão grande salvação. Ele precisa saber sobre a salvação, que ele é salvo, por que ele foi salvo, qual foi o preço, como que ele conseguiu obter a salvação. Outra coisa, precisa ensinar que o Filho de Deus é superior, né, aos anjos. É importante isso. Jesus é maior do que anjos. Então as pessoas às vezes ficam querendo cultuar anjos. Eu acredito em anjos, tem anjos a serviço da igreja, mas às vezes as pessoas começam a cultuar anjos e deixam de cultuar ao Senhor Jesus. Outra coisa, Jesus ele foi tentado. E se ele foi tentado e venceu, ele é poderoso para nos ajudar na hora da tentação. Lembre disso, quando você estiver tentado, recorra ao Senhor. Ele vai te dar força, ele vai te compreender, ele vai te ajudar a vencer a tentação, porque ele é poderoso. Outro ponto importante que nós precisamos entender, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Na antiga aliança, os homens não podiam se chegar a Deus, eles não podiam entrar no Santo dos Santos, que ali eles morriam.
Hoje nós temos plena liberdade através de Cristo Jesus. O véu se rasgou e nós podemos agora entrar na presença de Deus a qualquer hora e em qualquer lugar, qualquer momento das nossas vidas. Através de Jesus, nós temos a liberdade para entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus me garantiu essa liberdade. Também nós precisamos, como igreja, entender que nós precisamos ser uma igreja acolhedora, que acolhe as pessoas que chegam até nós, que estão no nosso meio, né? Onde as pessoas sintam-se parte, as pessoas que chegam aqui possam sentir-se da família. Isso é importante. Através disso, nós vamos vencer essa apatia que está por aí, trazendo doença na igreja do Senhor Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus deixa claro a exortação com conselho para que os cristãos não vejam a salvação como uma banalidade. Tem gente que está banalizando a salvação, né? Existe hoje, nós temos aqui o nosso centro teológico. Esse dia nós estávamos debatendo, os alunos, sobre arminianismo, sobre calvinismo, né? Entramos dentro desses aspectos e vemos assim como às vezes o evangelho é banalizado, a salvação de uma forma tão banal. Aí o cara, já que é assim, eu vou fazer o que eu quiser, né? Então não é por aí, não é desse jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado. A verdadeira renovação não inclui apenas o estímulo momentâneo, mas é dirigida às necessidades da igreja de outras gerações. Então o que vai acontecer é que o que vai nos estimular hoje vai ser a mesma coisa que vai estimular gerações futuras. E o que vai nos estimular? A palavra, a oração, o aconselhamento, o caminhar juntos, a exortação. Amém? Em nome de Jesus, nós chegarmos, né, e ver a importância da nossa salvação. Cuidado, irmãos. Zele pela sua salvação. Ela foi comprada com preço de sangue. Às vezes você ganha um presente e você tem um cuidado. Por exemplo, isso aqui mesmo, eu ganhei um presente. Um aluno do seminário nos deu de presente. Então eu tenho o maior cuidado para isso aqui não quebrar. Foi um presente que eu ganhei. Eu não quero que isso se quebre. Outras coisas aqui, outros presentes que eu tenho, isso aqui foi presente, que eu ganhei e eu não quero quebrar, porque foi um presente. Eu quero dizer para você, a salvação é o presente. E é o melhor presente que o ser humano já recebeu. Amém? Então, em nome de Jesus, se você sente-se cansado, se você sente-se frustrado, é hora de você rever os seus conceitos, voltar para dentro de si, voltar para a palavra de Deus, olhar onde foi que você errou, onde foi que você começou a esfriar, onde foi que você colocou expectativa falsa sobre as pessoas, sobre o grupo, sobre qualquer coisa e tirou os olhos do Senhor. Onde foi que você deixou de olhar para o Senhor? Essa é a palavra final. Onde você deixou de olhar para o Senhor? Porque quando nós deixamos de olhar para o Senhor, nós olhamos os defeitos à nossa volta e nos frustramos. Amém? Eu quero desejar a bênção de Deus sobre sua vida, que você que está se sentindo cansado, nesta noite receba a força do Senhor. Você que ainda não conhece a Jesus e está ouvindo esta mensagem, recorra a Ele agora, receba Ele como seu Salvador pessoal. Eu vou estar orando agora por você, que Deus vá visitando você aí onde você estiver, trazendo cura, trazendo força, restaurando sua fé, abençoando sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero nesta hora agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Nós sabemos que vivemos uma geração onde muitos estão cansados, onde muitos estão parando e outros estão querendo parar.
porque não suporto às vezes tanta aflição, não suporto tantos acontecimentos ruins na face da terra. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer a fé do teu povo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha cada dia mais levar-nos a nos conscientizar que temos que zelar pela nossa salvação. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha trazendo cura. Cura essa pessoa que está me ouvindo. Cura na alma. Cura das decepções, das frustrações que elas sofreram, Pai. Em nome de Jesus. Cura também o corpo. Senhor, essa enfermidade, a Covid-19, muitas pessoas estão sofrendo no leito com essas enfermidades. Outras são assintomáticas, outras estão sentindo. Que o Senhor vá ao encontro de todos os que estão infectados com essa doença e cure a todos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor use de misericórdia. Pai, que o Senhor coloque a tua mão e de uma maneira extraordinária, que os médicos ficarão surpresos, não entenderão por quê, mas a praga passou. Em nome de Jesus. Pai, eu peço também que aquela pessoa que perdeu o emprego possa reencontrar um novo emprego. Senhor, vem abençoando as vidas financeiras do teu povo. Coloca as tuas mãos, Pai, e abençoa teus filhos com toda sorte de bênçãos. Eu te peço nesta noite, abençoa a nossa comunidade, Vida para as Nações, abençoa a liderança, abençoa nossos membros, congregados, nossas crianças, todas as atividades, que o Senhor coloque a tua mão, que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, nos guardando de todo mal, Senhor. Eu te peço nesta hora e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.